Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula da Semana da Pediatria Direta. Para quem não viu a primeira aula, vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Beto, eu sou médico pediatra, trabalho há 8 anos com isso e tenho pós-graduação em Psicologia Positiva, que é o ramo da psicologia voltada a fortalecer o que é de bom no ser humano, que eu acho que tem tudo a ver com a minha outra função, além da pediatria, que é a de ser professor e preceptor de médicos. Combinado? Bom, vamos ver qual que é o objetivo principal da nossa aula, para quem não assistiu à primeira aula. Então, o objetivo principal da nossa semana é ensinar vocês a atender com segurança e clareza as principais queixas agudas da pediatria. Então, na nossa primeira aula, a gente falou dos 10 erros de conceito mais comuns que prejudicam o médico a diagnosticar corretamente e a tratar corretamente as queixas agudas que aparecem para ele no consultório. Nessa segunda aula, nós vamos falar do quê? De 10 doenças que a gente consegue resolver sem encaminhar para um especialista. Na aula de amanhã, que é a nossa terceira aula, a gente vai falar das 5 prescrições mais comuns da pediatria, que todo médico tem que saber. E na nossa última aula, que é a de quinta-feira, vai ser uma aula ao vivo, no qual eu vou fazer um caso clínico e mostrar um pouco de como as outras 3 aulas são aplicadas na prática. Vamos lá então, vamos começar a segunda aula. Então, a segunda aula, igual eu falei para vocês, eu vou falar aqui hoje as 10 doenças que a gente pode resolver e que normalmente a gente acha que a gente tem que encaminhar para o especialista, mas que a gente não precisa. Então, como é que vai funcionar a nossa aula? Então, essa aula, em cada uma das doenças, eu vou fazer 3 perguntas. Como que essa doença vai aparecer? Como que eu posso resolver sem encaminhar para o especialista? E a terceira, que também é muito importante, quando eu tenho que encaminhar. Ou seja, quando que foge do meu escopo como pediatra ou médico generalista e um especialista é necessário. Então, geralmente, a gente tem muita necessidade de encaminhar paciente com determinadas doenças para esses 3 especialistas aqui: dermatologistas, oftalmologistas e cirurgiões. Então, as 10 doenças vão se concentrar nessas 3 subespecialidades. Vamos lá, então? Vamos começar, então, falando da dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença crônica e recidivante que se manifesta clinicamente sob a forma de eczema, ou seja, sob a forma de uma dermatite mesmo. Então, geralmente, são pessoas que têm uma história pessoal ou familiar de atopia, de alergia. Então, é uma criança, por exemplo, que tem uma história de asma, rinite, ou os pais delas têm asma, rinite ou a própria dermatite atópica, e tem como característica central a xerodermia, ou seja, a xerose. Então, a pele seca, tá certo? E essa pele seca vai levar ao principal sintoma, que é o prurido. A dermatite atópica coça muito, e essa é a característica principal dela. Então, como é que ela vai aparecer para a gente no consultório? Então, geralmente são crianças que têm história de atopia, igual eu falei, asma, rinite ou história familiar de atopia, e têm lesões ou dermatite extremamente pruriginosas. Quando é lactente, isso acontece principalmente no rostinho. E quando a criança vai ficando mais velha, essas lesões vão se concentrar principalmente nas superfícies flexoras de fossas poplíteas e de fossa cubital. Então, nas dobrinhas dos braços e das perninhas dessas crianças vão aparecer essas lesões aí, essas dermatites que caracterizam a doença e que vão gerar uma coceira muito importante. Então, diante disso, eu posso fazer um diagnóstico dessa doença. O diagnóstico então, da dermatite atópica é um diagnóstico clínico. Então, eu tenho sinais que a gente chama de sinais maiores que vão me ajudar a fazer esse diagnóstico. Então, peguei uma criança com prurida intensa, com essa localização típica que eu falei das dobrinhas, com o caráter da doença crônica recidivante, ou seja, essas lesões vão e depois reaparecem, e que tem essa história familiar ou pessoal de atopia, eu provavelmente estou diante de uma dermatite atópica, eu posso fazer esse diagnóstico. E aí, como é que eu vou fazer o tratamento? Primeira coisa que a gente tem que entender com relação a isso é a questão de prevenção. Então, o dermatite atópica é uma doença que recidiva e eu tenho que evitar que essas recidivas, ou seja, essa agudização, aconteça. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, através da hidratação. Então, hidratação para esse paciente é essencial. Esse paciente tem que receber hidratação 2 vezes por dia, de preferência com um hidratante que não tenha cheiro, nada disso, para não irritar mais a pele.
Então, a gente tem vários que utiliza, Neutrogena Body Care, Nivea Extra Seco, que são mais acessíveis, e aqueles mais caros também, então Cetaphil, Fisiogel, são muito utilizados. Então, a criança tem que usar mesmo fora da crise para evitar que essa crise aconteça. Além disso, ela tem que seguir algumas recomendações. Então, os banhos delas têm que ser sempre curtos e mornos, tem que usar sempre sabonete neutro e tem que evitar o uso de bucha, porque isso irrita mais a pele e facilita com que essas agudizações aconteçam. Se eu tenho um paciente no qual a agudização aconteceu, então eu tenho que focar nessas medidas de prevenções também, porque elas também são tratamento. Então, esses pacientes com agudização, eles vão ter que hidratar ainda mais a pele e ser ainda mais rigorosos com essas orientações do banho que a gente acabou de dar. Mas, além disso, eu vou precisar de agir ali nessas lesões agudizadas para solucioná-las. E aí, para isso, eu tenho duas ferramentas básicas: os corticoides tópicos e os antihistamínicos ou antialérgicos. Então, os corticoides tópicos são os corticoides que a gente vai usar geralmente de média potência, como, por exemplo, a desonida creme ou a mometazona. Eles devem ser aplicados uma vez por dia nessas lesões, por 7 a 14 dias, lembrando que você não pode fazer essa aplicação na face. Então, o corticoide tópico ele vai ajudar muito quando você aplica nos locais de lesão, sempre evitando a face. Ok? E aí, quando você tem uma agudização, você tem também um processo de coceira muito intenso. E aí vem a nossa segunda ferramenta, que é o quê? O antialérgico, tá certo? Então, a gente tem que prescrever um antialérgico para a criança ficar menos desconfortável, coçar menos e evitar, por exemplo, uma impetigação daquela lesão. Então, geralmente, a gente prefere os antialérgicos de segunda geração, porque eles não dão sono. Então, a gente prescreve a loratadina, a desloratadina. Então, dependendo da idade, né, desloratadina em menor de 2 anos, a loratadina já é autorizada a partir de 2 anos, para ajudar naquela coceira. E aí, se eu tenho crostas amareladas ou sinais de infecção secundária, eu vou entrar também com um antibiótico oral. Geralmente a gente pega a cefalexina porque ela pega muito bem estáfilo. O estáfilo, durante uma agudização de dermatite atópica, muitas vezes tem uma proliferação na pele desse germe. Então a gente acaba fazendo um ciclo de medicação oral com a cefalexina para fazer o combate desse estáfilo. Então, resumindo, prevenção, a gente vai usar hidratante e vai usar essas orientações que eu falei para vocês de banho. Quando tem o tratamento, além do hidratante, além das orientações de banho, a gente vai usar um creme corticoide, um antialérgico e, se necessário, a gente vai fazer um tratamento com antibiótico oral. Ok? Então, é assim que a gente resolve a dermatite atópica. Agora, se eu pego quadros muito frequentes, que não estão sendo controlados por essas medidas básicas que a gente orientou, precisa de fazer ciclo muito frequente de antibiótico, de corticoide tópico, esses casos precisam de um dermatologista. Então, você deve, nesses casos, sim, fazer o encaminhamento. Combinado? Bom, a segunda doença de pele que nós vamos falar aqui é o impetigo. O impetigo é uma infecção bacteriana de pele que é a mais comum em crianças. E, geralmente, o acometimento dessa pele da criança é mais externo, é só a epiderme durante o impetigo que é acometido. Geralmente é acometido por alguma bactéria típica da pele, como estrepto ou estáfilo, certo? Essas bactérias, geralmente, elas se beneficiam de algum rompimento de barreira. Então, por exemplo, se eu tenho uma picada de inseto, aquilo é um rompimento de barreira e a bactéria pode crescer aqui naquele local. Se eu tenho, por exemplo, um trauma, um corte, ela pode se beneficiar disso. Se eu coço muito e gera um rompimento de barreira, pode ter crescimento e aí naquele local gerar impetigo. Tanto que é muito comum lesões onde eu tenho um prurido muito intenso, então, por exemplo, uma catapora da vida, eu coçar tanto e romper aquela barreira e gerar uma impetigação secundária, ou seja, um impetigo ali naquele local que a priori não era uma infecção bacteriana, ok? Como é que vai aparecer então? Geralmente as lesões são o quê? Tem essa crosta meio amarelada, tá certo? Principalmente em região de face, em região perinasal, em queixo e em extremidades, e que não costumam ter associada nem a coceira, nem a dor. É lógico que se ela veio secundária a uma catapora, por exemplo, a coceira está lá, mas não é normalmente um impetigo que gera coceira ou dor. Então, são raros casos que você tem alguma
algum sintoma ali associado, sistêmico, por exemplo, febre ou aumento de linfonodo, pode acontecer? Pode, mas não é tão comum. Então, são essas lesões com essas crostas amareladas que muitas vezes não causam nem prurido, nem dor, tá certo? E aí, como é que você vai resolver? O diagnóstico é clínico. Tem essas características, ótimo. Estou diante de um impetigo. Como é que eu vou fazer o tratamento? Você pode optar, gente, por fazer um antibiótico tópico, ou seja, só passar pomadinha. Quando são poucas lesões, tá certo? Então, quando é pouca quantidade ali, não tem nenhum sinal sistêmico, você pode fazer só uma passagem ali de algum antibiótico tópico, tipo uma mupirocina, um ácido fusídico ali 3 vezes ao dia por 10 dias. Agora, quando você está diante de uma criança que tem o quê? Lesões muito extensas, então são muitos impetigos no corpo. Quando você tem sinais sistêmicos, então ela tem febre, ou seja, uma repercussão diante daquele impetigo. Ou ainda quando não responde ao tratamento tópico, aí não tem jeito. Você vai entrar com antibiótico oral, que é o mesmo antibiótico que a gente usou na dermatite atópica, a cefalexina, que é um antibiótico ótimo para germes de pele. Tá certo? E você faz o tratamento ali por 7 a 10 dias. E quando que eu vou encaminhar um impetigo? Quando eu tiver uma dúvida diagnóstica, ou seja, eu não tenho certeza que aquilo é um impetigo. Quando aquele impetigo não responder ao tratamento oral, ou quando eu estiver tendo um impetigo com muita frequência. Nesses casos, vale a pena ter um dermatologista ali com a gente acompanhando. A próxima doença que a gente vai falar é o molusco contagioso, que é uma infecção viral cutânea causada pelo poxvírus, que é benigna, autolimitada e não tem acometimento sistêmico. A transmissão desse vírus se dá diretamente através do contato com uma pessoa que tem aquela lesão ou através da autoinoculação. Então, você já tem ali o molusco contagioso num determinado local do seu corpo, você coça e aí coça outra parte do seu corpo e aí o molusco vai migrar para lá também. Como é que aparece normalmente o molusco contagioso? Então, são crianças atópicas de 2 a 5 anos de idade, né? Então, é mais comum em crianças que têm atopia. Geralmente é assim, através de pápulas de 2 a 5 milímetros em forma de cúpula, que podem estar isoladas ou sozinhas, ou isoladas ou em grupos, certo? Então, geralmente são pápulas que são rosas ou cor da pele e que têm como característica principal esse centrinho umbilicado aí que vocês estão vendo na imagem. Pode ser em todo o corpo, mas é mais comum em áreas expostas. O diagnóstico é clínico, porque a lesão é muito característica, e o tratamento vai depender. Quando são pacientes que são imunocompetentes e têm poucas lesões, você pode só optar pela observação, que a tendência é resolver por conta própria. Então, só orientar a hidratar o local, sem nada além disso. Agora, quando tem muitas lesões, você tem complicações decorrentes dessas lesões, ou ainda a estética está incomodando, aí a gente vai ter que interferir. A gente tem a curetagem, que geralmente é algo que o dermatologista faz, mas a gente pode fazer, quando não são tantas lesões assim, fazer a extração manual de cada uma delas. Não é fácil, a criança reclama muito, mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que a gente tem é o uso do hidróxido de potássio. Então, a gente passa esse hidróxido de potássio, a gente às vezes pega um palito de dente, coloca um algodãozinho e passa essa soluçãozinha ali em cada lesão até melhorar. Lembrando que você não pode passar aonde? Na face. Combinado? E aí, se você tem lesões muito numerosas que não responderam ao hidróxido de potássio, ou ainda que são em locais mais específicos, por exemplo, face, ou muito próximo de determinados locais da genitália, assim, aí vale a pena você encaminhar para o dermatologista para ele fazer a curetagem e resolver o problema. Agora, quando são coisas simples, né, a gente consegue resolver sem intercorrência. Ok? Bom, e a quarta doença de pele que a gente vai falar é a tinea, que é uma dermatofitose, ou seja, é uma doença causada por fungos que se alimentam de queratina. Por isso ela pode estar no corpo, na pele, no cabelo, nas unhas. Então, em locais que tem queratina, essa tinea pode se manifestar. Eu vou focar aqui na tinea corporis, que é a mais comum, que acontece quando você tem essas lesões na pele da criança. A transmissão é feita por contato de pessoa com pessoa ou através de animais contaminados. Mas como é que vai aparecer a tínia para você? Então, geralmente vai aparecer com lesões que são uma ou mais placas, principalmente em regiões de tronco ou extremidade, que vão apresentar um halo eritematoso descamativo com um centro claro, igual vocês estão vendo nessas lesões.
É interessante que os limites desse halo, muitas vezes, eles podem apresentar pápulas, vesículas ou até mesmo pústulas. Então, esses halos hiperemiados chamativos com centro claro, eles são típicos aí da TINA. O diagnóstico é clínico, a priori você não precisa fazer microscopia ou cultura de raspado, só se você tiver dúvida, e o tratamento normalmente vai ser com antifúngicos tópicos. Então a gente tem uma excelente opção, que é o miconazol 2%. Então a gente tem inclusive ele no posto. Então, você vai orientar a passar 2 vezes ao dia por 2 semanas no local daquela lesão, e a tendência é resolver. Outras formas de tinha, como a tinha guial, a tinha caps, ou seja, no cabelo, normalmente você vai ter que entrar com antifúngico oral. Mas a corpus, principalmente quando são poucas lesões, a gente pode fazer só esse tratamento com antifúngico tópico. E aí, quando que você vai encaminhar? Se você tiver dúvida diagnóstica, aí você tem que encaminhar para o dermatologista para ele fazer a microscopia raspado, ou quando o tratamento que você está fazendo está ineficaz. Aí vale a pena você pedir a ajuda de um especialista. Agora que a gente já falou de algumas doenças dermatológicas, a gente vai falar de algumas doenças oftalmológicas. E é lógico que a primeira delas não poderia ser outra, a não ser a conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva, que é aquela membrana que recobre o nosso globo ocular anteriormente. A gente tem como principais causas de conjuntivite as causas infecciosas, como as virais e as bacterianas, e as causas alérgicas. E aí, a forma como a conjuntivite vai aparecer vai depender da causa daquela conjuntivite. Então, geralmente, as conjuntivites virais são crianças que têm hiperemia, desconforto, secreção aquosa ali daquela região ocular e que está normalmente apresentando sinais gripais. Então, aquela criança que está com tosse, nariz entupido, nariz correndo, associado àquela hiperemia do olho. Então, aquilo provavelmente é uma conjuntivite viral. Então, quando você tem esses sintomas de hiperemia, desconforto, secreção mais clara associado a sintomas gripais, suspeite de uma conjuntivite viral. Quando você tem uma criança que está com o olhinho muito vermelho, com desconforto e com uma secreção muito purulenta e abundante, ou seja, você limpa e ela logo, logo surge de novo, aquela secreção, aí provavelmente a causa dessa conjuntivite é uma conjuntivite de causa bacteriana. Agora, se você tem uma criança que está com o olhinho vermelho há mais tempo, que tem como principal característica o prurido muito intenso, ou seja, está coçando o tempo inteiro, e além disso já é uma criança que você sabe que tem sinais de atopia, ou seja, é um asmático, é uma criança que tem dermatite atópica, é uma criança que tem rinite, provavelmente você está diante de uma conjuntivite alérgica. Então, viral, aquela criança gripadinha com olho vermelho, bacteriana, aquela secreção muito intensa e muito purulenta que retorna o tempo inteiro, e alérgica, aquela criança atópica com coceira muito intensa. Então, é assim que essas conjuntivites aparecem para a gente. Como é que a gente vai resolver? Primeiro, o diagnóstico, a princípio, é clínico. Então, você vai fazer o diagnóstico através da sua anamnese, exame físico e da sua percepção, tá certo? Se você estiver tratando uma conjuntivite, que é conjuntivite viral, o tratamento é só suporte. Então, limpar ali com soro fisiológico, usar lágrima artificial para dar conforto para o paciente e observar. Nada além disso. Se você estiver suspeitando de uma conjuntivite bacteriana, aí você vai ter que entrar com antibiótico. Normalmente, a gente acaba entrando com a tobramicina, tá, pessoal? Então, a tobramicina colírio sem corticoide, a gente aplica uma gota em cada olho, mesmo que o outro olho não seja cometido, porque é muito fácil passar de um olho para outro. A gente faz uma gotinha em cada olho de 6 em 6 horas por 7 dias, tá? E aí, além disso, você vai limpar também aquela secreção com soro fisiológico. Agora, se você está suspeitando de ser algo alérgico, ou seja, uma conjuntivite alérgica, aí o tratamento muda. Além do controle ambiental, que é essencial, porque pode ter alguma coisa ali no ambiente desencadeando aquela conjuntivite, a gente tem que usar um colírio específico. Normalmente, algum que é antistamínico ou estabilizador de mastócito ou um corticoide. Eu uso muito o Patanol. Então, o Patanol ele é muito eficiente. Você pinga uma gota 2 vezes ao dia ali por 30, 40 dias, você tem uma resolução daquela conjuntivite alérgica. Lembrando que as conjuntivites infecciosas, geralmente a viral, a bacteriana, a gente tem que isolar aquela criança da escolinha para não contaminar as outras. Então, pelo menos ficar uns 5 a 7 dias dentro de casa
embora não haja na literatura o tempo exato de isolamento. Bom, quando que eu vou encaminhar essa conjuntivite? Quando eu tiver algum sinal de alarme ocular. Quais são os sinais de alarme ocular? Se a criança tem uma dor muito importante, se ela tem uma fotofobia moderada ou intensa, se ela teve um problema na acuidade visual com aquele quadro, ou seja, ela está com baixa acuidade visual, se ela tem limitação do movimento ocular, se ela tem alguma alteração ocular, pessoal, não brinque. Esse tipo de paciente tem que ser encaminhado para o oftalmologista. Isso vale para qualquer problema ocular, não só com conjuntivite. Se aparecer qualquer um desses sintomas, é igual a procurar um oftalmologista com urgência. Combinado? Uma outra doença oftalmológica que a gente vai falar aqui é o tersol, que também é conhecido como ordel. O que é isso? Isso é a inflamação das glândulas sebáceas da parte interna da pálpebra. Como é que isso aparece com a gente? Geralmente é uma mãe ou pai que vai chegar aqui achando que a criança está com uma inflamação na região ocular. E aí, muitas vezes eles até falam que é uma conjuntivite, mas quando você vai ver, não é conjuntivite, porque a conjuntiva está completamente clara. O problema é de fato na pálpebra. Então, você tem um edema, uma hiperemia, um desconforto na borda da pálpebra. No exame clínico, você consegue ver muitas vezes até um ponto amarelado ali na borda, certo? É típico desse tersol. Então, se você estiver diante desse quadro, o diagnóstico é clínico. Acabou. Você vai tratar como tersol. E aí, o tratamento, na maioria das vezes, é o quê? Observar, ter paciência, porque o tersol é autolimitado, tá certo? O máximo que você pode orientar a fazer é uma compressa morna ali, 15 minutinhos, 4 vezes ao dia, para ajudar a drenar mais facilmente. Mas fora isso, não tem que se fazer nada. E quando que você vai encaminhar? Se você tiver em dúvida, achar que aquilo pode ser outra coisa, que não o tersol, quando aquele tersol tiver muita recorrência, então estiver acontecendo muito, ou quando junto àquele suspeito, aquele possível tersol, você tem algum sinal que a gente chama que é o sinal de alarme ocular. Então, aquela dor intensa, alterações visuais, fotofobia que eu falei para vocês quando eu estava falando da conjuntivite. Nesses casos, a gente acaba encaminhando para um oftalmologista. A sétima doença que eu vou falar também é ocular, que é a hemorragia subconjuntival. O que é isso, Beto? É um extravasamento de sangue na região da conjuntiva, que acontece espontaneamente. Então, rompe um vasinho, extravasa o sangue e aquele olho fica todo vermelho. Isso assusta muito os pais. Então, os pais chegam com aquela criança com a queixa do olho ter ficado muito vermelho, mas olha que interessante, sem dor, sem desconforto, igual, por exemplo, uma conjuntivite. Quando você estiver diante dessa situação, provavelmente é o quê? É uma hemorragia subconjuntival. O diagnóstico é clínico. Você não tem que fazer nada, só tranquilizar a família, porque aquilo tem uma tendência a reabsorver ali em 2 semanas. Então, a chave ali do diagnóstico é essa. Esse olhinho vermelho espontaneamente, do nada, sem nenhum sinal de desconforto. Combinado? Quando que eu tenho que encaminhar essa hemorragia conjuntival para um oftalmologista? Se tiver ali naquela hemorragia conjuntival algum daqueles sinais de alarme, que eu já falei para vocês, ou quando aquela hemorragia conjuntival for secundária a um trauma. Então, se for alguma coisa que bateu e gerou aquela hemorragia, nesses casos o oftalmologista tem que ser acionado. Então, é bom a gente falar dessas doenças, porque a gente sempre acha que precisa de um oftalmologista. Mas na maioria das vezes, para conjuntivite, tersol e hemorragia subconjuntival, a gente consegue resolver sendo médico generalista ou sendo pediatra geral. Agora nós vamos falar um pouco das doenças que têm relação com o quê? Com os cirurgiões. A primeira delas é a fimose. Então, o que é a fimose? É a incapacidade de retrair o prepúcio, consequentemente a isso a gente não vai ter uma não esterilização da glande. Ou seja, aquela criança não consegue puxar o prepúcio do pênis e a cabecinha do pênis nunca aparece. Então fica fechadinho, como se fosse aquele pênis. Isso é super comum e fisiológico. Então, o recém-nascido, ele tem essas aderências mesmo. 98% dos recém-nascidos nascem com essa fimose, fisiológica, que tem uma tendência a resolver, em 90% dos casos, até 3 anos de idade. Então, na maioria das vezes, está tudo bem. É algo normal. E a gente tem que entender que vai resolver espontaneamente. Mas os pais são ansiosos. Então, muitas vezes, eles vão chegar para você com essa queixa. Então, normalmente aparece essa queixa, meu filho está com fimose, doutor, o que que eu faço? Às vezes é uma criança super novinha, né? Criança com 6 meses, 1 ano, que é natural ter fimose nessa época.
Então, pode ser por queixa familiar, pode ser por relato da própria criança, ou você pode ver essa fimose aonde? No seu exame físico. Então, geralmente, ou é uma queixa, ou você vai ver no exame físico, é assim que vai aparecer para você no consultório. E aí, o diagnóstico é clínico, é muito fácil. Você vai tentar puxar naquele prepúcio, ele não vai retrair, e a cabeça da criança, da glande da criança, não vai aparecer. Ok? Fez o diagnóstico, qual que é o tratamento? Como na maioria das vezes, igual eu falei, resolve espontaneamente até 3 anos de idade, a gente pode esperar. Espera até 2, 3 anos de idade sem fazer nada, só orienta a higienização naquele local, tá certo? E aí você não tem que fazer nada. Passou de 3 anos, aí é obrigatório você intervir? Não necessariamente, mas você pode ajudar, porque depois essa questão da fimose pode incomodar aquela criança a longo prazo, quando ela for masturbar, quando ela for fazer atos sexuais a partir da adolescência, né? Então isso pode gerar algum desconforto. Então, às vezes, vale a pena você já ajudar ali, depois de 3 anos, quando não abrir. E como que você pode ajudar? Você pode passar ali um corticóide tópico, geralmente uma betametasona 0,1%, 2 vezes ao dia, 4 a 8 semanas. Então, a tendência é resolver. Se não resolver, aí você vai encaminhar para o cirurgião pediátrico para fazer aquela abertura. Então, até 3 anos observa, depois de 3 anos tenta o tratamento tópico, conservador ali, não resolveu, você encaminha para o cirurgião. Quais situações que você tem que encaminhar para o cirurgião? Então, aquela criança que você esperou até 3 anos, fez o tratamento tópico com corticoide e não resolveu, encaminha para ele já fazer a abertura para não ter problema quando virar um adolescente. Outras situações que você tem que encaminhar para o cirurgião. Quando é uma fimose patológica, tá certo? Ou seja, é uma criança que tem um anel fibroso ali, não é algo fisiológico, então aconteceu alguma infecção, alguma coisa que gerou um anel fibroso que impede a cabeça dela de se organizar, isso é igual a encaminhar para o cirurgião. Quando você tem complicações frequentes naquele local, então uma criança que toda vez tem inflamaçãozinha ali, que é a balanopostite, ou tem, por exemplo, infecção urinária por causa de retenção de urina, porque não consegue escoar aquela urina, tem que encaminhar. Aquela criança que tem parafimose, que já teve algum episódio de parafimose, ou seja, a cabeça foi para fora e não conseguiu voltar, um episódio extremamente doloroso e perigoso, para que isso não aconteça de novo, a gente encaminha para o cirurgião fazer a cirurgia, ou ainda aquela criança que tem um pênis que abaula, né, quando vai fazer o xixi. Então, o que a gente chama de pênis em mangueira. É aquele pênis que você tem que apertar para o xixi sair. Nessas situações não tem jeito, você tem que caminhar já para o cirurgião pediátrico. Então, resumindo, pegou fimose? Fimose normalmente é fisiológica, tá, pessoal? Até 3 anos vai resolver espontaneamente. Depois de 3 anos não resolveu espontaneamente, tem até o corticoide tópico. Não resolveu, encaminho para o cirurgião. E aquelas crianças que têm fimose patológica ou alguma dessas complicações que a gente relatou aqui, esse já encaminha para o cirurgião de uma vez também para fazer o corte ali e fazer a abertura. Combinado? Bom, ainda sobre o aparelho, né, genital masculino, uma outra situação que pode acontecer e que deixa muitos médicos sem saber como agir é a criptorquidia, que é a não localização do testículo no saco escrotal. Então, isso pode acontecer, tá? É muito frequente em recém-nascido, principalmente em recém-nascido prematuro, e normalmente é algo assintomático. Por ser algo assintomático, vai aparecer para você no consultório ou através da queixa dos pais, ou através do seu exame físico de rotina, você vai perceber que os testículos não estão ali. E aí o diagnóstico é clínico, normalmente, né? Você não vai ver o testículo, ótimo, fiz o diagnóstico. Como é que eu trato? Na maioria das vezes, gente, eu espero até 6 meses de idade. E muitas crianças vão ter a descida do testículo até 6 meses de idade. Eu não preciso encaminhar. Então, espera, tranquiliza os pais e fala, olha, a gente vai esperar até 6 meses de idade para ver se esse testículo vai descer. Depois de 6 meses não desceu, aí, de fato, o encaminhamento tem que ser feito. Agora, uma criptorquidia um bebezinho novinho, tem paciência, espera, não caminha, encharca esses especialistas do SUS de consulta, coisa que você pode esperar, normalmente vai descer sem você precisar fazer nada. Então, esperou até 6 meses, não resolveu, aí sim a gente vai ter que encaminhar. Então, quando não tem essa descida até 6 meses, a gente tem que encaminhar. E por que eu tenho que encaminhar, Beto? Normalmente vai precisar fazer uma cirurgia, que é descer esse testículo e fazer a ortopexia, que é a fixação desse testículo no saco escrotal, porque o testículo fora da bolsa aumenta o risco de câncer e de infertilidade. A gente tem uma coisa que chama testículo retrátil também. Uma doença, pessoal, um acometimento, que é o quê? Um testículo que fica na bolsa e aí depois ele fica fora da bolsa. Então, hora está na bolsa, hora não está na bolsa. Normalmente, quando a gente tem um testículo retrátil,
Se a gente consegue deixar durante o exame físico ele na bolsa, mesmo que ele depois vai se retrair, a gente pode só observar. Ou seja, a gente vai acompanhando, porque a tendência é, à medida que o testículo aumentar, aquele testículo que até então é retrátil, ele não consegue mais sair da bolsa, então ele fica fixo. Agora, se é um testículo retrátil, eu não consigo colocar ele na bolsa, ou que eu não estou vendo mais na bolsa, esse sim eu vou tratar como se fosse uma criptorquidia e encaminhar para o cirurgião pediatra. Ok? E a última das doenças, agora do aparelho genital feminino, é a sinéquia. O que é a sinéquia? É a fusão de pequenos lábios da vagina. Então, aquela vagina que deveria ser aberta, né? Os pequenos lábios não deveriam estar fundidos. E que a gente vai ter? A gente vai ter uma obstrução daquela vagina, do introito vaginal, porque os pequenos lábios estão colados um no outro. Geralmente secundária a alguma inflamação local da mucosa da pele, que na hora de fazer a reabilitação ali local, acabou fundindo um lábio no outro. Então, qual que é o problema disso? Na maioria das vezes, a gente não vai ter nenhum problema, é algo assintomático, certo? A criança não manifesta. E como é algo sintomático, geralmente vai aparecer no seu consultório ou como uma queixa dos pais ou como um achado do exame físico, igual nessa imagem. Então, em vez de ver, igual você está vendo ali do lado direito da sua tela de computador, o introito vaginal aberto, você vai ver ele completamente fechado, tá certo? Ou parcialmente fechado. Então, é assim que vai aparecer para você. O diagnóstico é clínico e, na maioria das vezes, você não precisa fazer nada. À medida que a criança vai ficando mais velha, ela vai produzir estrogênio, ela vai começar a movimentar e aquilo ali abre. Quando que eu tenho que, de fato, intervir? Então, eu vou intervir quando essa sinéquia é tão importante que ela obstrui até o escoamento da urina. E aí isso pode gerar retenção de urina, e essa retenção de urina pode culminar numa infecção urinária. Então, quando eu tenho essas situações, aí não tem jeito. Eu vou ter que atuar, eu vou ter que fazer alguma coisa para ver. O que eu posso fazer sem precisar de encaminhar? Eu posso passar algum produto topicamente ali, seja o estrogênio, seja o corticoide tópico, tá bom? Eu, particularmente, prefiro corticoide tópico, porque estrogênio às vezes pode levar a sangramento, e isso gera muito desconforto com os pais. Então, eu acabo passando o quê? A betametasona, 0,05%, 2 vezes ao dia, por 4 a 6 semanas, fazendo ali uma massagem com essa betametasona no local ali de junção dos dois pequenos lábios, certo? Se isso não resolver, aí não tem jeito. Eu tenho que caminhar para o cirurgião pediatra. Então, em pacientes em que há prejuízo com a sinéquia e que o tratamento tópico não funcionou, eu vou encaminhar para o cirurgião pediátrico para ele fazer um piquezinho, fazer aquela abertura ali. Combinado? Então, na aula de hoje, a gente viu 10 doenças que a gente pode resolver sem precisar do especialista e quando a gente tem que ter humildade de encaminhar esses pacientes com essas doenças para o especialista. A gente falou de dermatite atópica, infectivo, molusco contagioso, tinea, conjuntivite, tersol, hemorragia subconjuntival, fimose, criptorquidia e sinéquia. Então, isso vai ajudar vocês a serem os seus próprios especialistas, ou seja, não ter que encaminhar tanto paciente sem motivo. Na próxima aula, que é uma aula especialíssima, eu vou ensinar vocês a prescrever corretamente para pediatria. Eu vou pegar 5 prescrições que são extremamente comuns da gente fazer quando a gente atende criança, e vou fazer ela tintim por tintim com vocês. Então, eu espero vocês na aula de amanhã. Quem tiver algum comentário, alguma dúvida, pode perguntar aqui abaixo do vídeo que eu respondo depois com o maior prazer do mundo. Até amanhã!